Olá, nesse tópico falaremos de aspectos relacionados ao projeto de controladores aplicados a conversores CCCC isolados operando em malha fechada. Vamos considerar esse circuito como uma representação simplificada de uma fonte chaveada, em que L é o indutor de filtro, C é o capacitor de filtro de saída conectado em paralelo com a carga, e os dois resistores R1 e R2 podem ou não estar conectados em paralelo, dependendo do estado do interruptor S2, implicando uma variação da potência da carga. Assim como no conversor boost ou no conversor CPIC, em uma condição na qual o indutor é grande o suficiente para garantir que a variação da corrente seja pequena, pode-se considerar que a fonte de tensão em série com o indutor é análoga a uma fonte de corrente, o que está representado no circuito mostrado abaixo. Com o interruptor S comandado a conduzir, os resistores R1 e R2 ficam associados em paralelo e a resistência equivalente é igual ao produto das resistências dividido pela soma das resistências. Antes do fechamento do interruptor S2, existe apenas o resistor R1, então a tensão no capacitor de filtro é a resistência multiplicada pela corrente de entrada, e após o circuito entrar em regime permanente, tem-se que a tensão no capacitor é igual ao produto entre a resistência equivalente e a corrente de entrada. Porém, existe um período transitório entre o fechamento do interruptor e o instante a partir do qual o conversor ou o circuito opera em regime permanente, e esse intervalo correspondente ao regime transitório é próximo a 5 constantes de tempo, ou seja, 5 vezes R vezes C, sendo que a partir de 5 constantes de tempo o circuito pode ser considerado como operando em regime permanente, no qual não haverá alterações nas grandezas associadas à operação do circuito. Antes do instante de tempo T0 e após o instante de tempo Tf, a tensão no capacitor é constante e, consequentemente, a sua corrente será igual a zero. Porém, no intervalo de tempo entre T0 e Tf, essa corrente varia porque o capacitor será carregado graças à variação da corrente na carga. Resolvendo-se a equação diferencial associada ao circuito, constata-se então que essa expressão instantânea pode ser usada para representar a corrente instantânea no capacitor. E claro, a solução desse circuito pode ser obtida por meio de conceitos bastante simples associados à análise de circuitos em regime transitório. Uma questão importante é o fato de que no circuito anteriormente mostrado não se considera a presença da resistência série equivalente do capacitor. Agora, observem que a resistência série do capacitor foi inserida no circuito e agora a tensão de saída, ou seja, a tensão na carga, não mais é apenas a tensão no capacitor, mas sim a soma das tensões no capacitor e na resistência RSE. Conforme foi mencionado anteriormente, nos outros tópicos, a resistência RSE causa dissipação de potência e deve ser a menor possível na prática. Analisando-se o circuito no regime transitório, consegue-se obter a expressão para o cálculo da tensão na resistência série, e essa expressão substituída na primeira expressão para o cálculo da tensão de saída permite determinar esse parâmetro em função dos demais elementos do circuito, ou seja,
da resistência equivalente e dos resistores associados a essa resistência, obviamente, e também da resistência série e da corrente de entrada. Nas formas de onda apresentadas no lado superior direito, tem-se o comportamento da tensão de saída. Verifica-se que, aumentando-se a resistência de carga, essa tensão é reduzida, ao passo que a tensão na resistência série apresenta esse perfil de variação do regime transitório, tornando-se nula após o regime permanente. A conclusão a que chegamos é que a resistência série do capacitor influencia diretamente o comportamento da tensão de saída em termos da sua amplitude. E, assim, é um parâmetro que deve ser considerado na análise do circuito de controle, sendo que, então, a forma da resposta ao degrau, ou seja, o comportamento da tensão de saída durante o regime transitório, dependerá dos parâmetros associados ao controlador, ou seja, da sintonia adotada, e também do tipo de controlador que se deseja utilizar no projeto do sistema de controle. Consideremos um sistema de controle operando em malha fechada bastante simples, em que GDS representa a planta e HDS representa a realimentação da grandeza de saída associada à variável ODS. Então, IDS representa a entrada e EDS representa o erro associado. A saída é igual ao produto da função de transferência GDS pelo erro, e o erro, por sua vez, corresponde à diferença entre a entrada e o produto de H e O. Dessa forma, pode-se substituir a primeira expressão na segunda, chegando-se então à equação mostrada na parte inferior do slide. Isolando-se então a saída ODS dividida pela entrada IDS, obtém-se uma expressão bastante conhecida na teoria de controle, que é a função de transferência de malha fechada, sendo que GDS vezes HDS é chamada de função de transferência de laço aberto e GDS é a função de transferência em malha aberta, representando a planta ou, no caso dos estudos de fontes chaveadas, o conversor em si. Uma função de transferência pode ser representada por um polinômio do numerador e um polinômio do denominador. Ambos os polinômios podem ser decompostos em termos de frações parciais, visando a determinação das suas respectivas raízes. As raízes do polinômio do numerador são chamados zeros do sistema de controle em malha fechada, e as raízes do polinômio do denominador serão os polos da respectiva função de transferência em malha fechada. Sabe-se que uma questão importante associada à teoria de controle é a estabilidade. E um sistema, quando excitado, se apresentar uma resposta que tende a infinito, será considerado instável. Adotando-se então a expressão que representa a função de transferência de malha fechada, se o denominador 1 mais GH/S tender a zero, tem-se então essa característica de instabilidade. Então, igualando-se essa expressão 1 mais GH/S a zero, tem-se a chamada equação característica do sistema. Vamos agora obter a função de transferência de um circuito bastante simples, nada mais é do que um filtro do tipo RC, em que VI é a entrada do filtro e Vout é a saída do filtro. Essa análise pode ser relacionada a uma representação no domínio da frequência, em que a corrente I
é igual à tensão de entrada dividido pela impedância do filtro, ou seja, R mais 1 sobre SC, ou R menos JXC, no domínio do tempo. Além disso, a tensão de saída é igual à corrente IS dividido pela impedância do capacitor. Logo, manipulando as duas expressões, facilmente chega-se à função de transferência associada a esse circuito. Essa função de transferência permite a análise do circuito no domínio da frequência. Outra forma de se obter a mesma função de transferência reside em analisar a equação diferencial que representa o comportamento do circuito. Então, a tensão de entrada é igual à tensão no resistor mais a tensão no capacitor. A tensão no capacitor pode ser obtida a partir da integração da expressão que define a corrente. E a tensão no resistor é igual à resistência multiplicada pela corrente instantânea. Além disso, sabe-se que a corrente I é igual à variação da quantidade de carga em relação à variação do tempo. Logo, manipulando-se essas expressões e empregando-se a equação diferencial que foi mencionada inicialmente, é possível obter exatamente a mesma função de transferência mostrada no slide anterior, empregando-se o conceito da transformada de Laplace. É muito fácil plotar um diagrama de Bode de uma função de transferência no domínio da frequência usando softwares diversos como MATLAB. Porém, vamos tentar entender como isso seria feito de forma manual, como seria possível obter esse gráfico manualmente caso não tivéssemos disponível um recurso computacional. Então, vamos considerar que no domínio da frequência S é igual a J ômega e substituir esse termo na função de transferência do circuito anterior. Agora, vamos calcular o módulo dessa função de transferência, aplicando-se a definição do módulo aos dois lados da equação, sendo que o módulo da impedância é a raiz quadrada da soma dos seus termos elevados ao quadrado, conforme está mostrado nessa equação. E assim tem-se uma representação em termos de uma escala logarítmica para que seja possível determinar o ganho da função de transferência em decibéis. A expressão que permite determinar o ganho em decibéis envolve então uma fração, sendo que o inverso do denominador se reflete no sinal negativo exterior à expressão, que se torna menos 20 log raiz quadrada de 1 mais ômega ao quadrado, C ao quadrado, R ao quadrado. Vamos agora analisar o comportamento da curva de ganho para duas situações extremas. Primeiro, para ômega tendendo a zero, segundo, para ômega tendendo a infinito. No primeiro caso, substituindo-se ômega igual a zero na expressão do ganho, constata-se então que o ganho em decibéis é igual a menos 20 log de 1, portanto, esse valor é nulo. Para ômega tendendo a infinito, tem-se que o segundo termo da soma é muito maior do que o primeiro termo, equivalente a 1. Assim, a raiz quadrada de ômega ao quadrado, C ao quadrado, R ao quadrado, fornece apenas a multiplicação desses termos sem o fator quadrático. Sabemos ainda que o polo dessa função de transferência se localiza em 1 sobre RC. Então, vamos adotar esse valor como sendo igual a 1 sobre tal, para tentar determinar o comportamento da curva de ganho e assim traçá-la. Para ômega igual a 1 sobre R, ou seja, a frequência do polo, então, substituindo-se esse valor na expressão, tem-se então um ganho igual a zero. Agora, analisando-se o comportamento da expressão uma década acima, ou seja, 10 vezes 1 sobre CR,
constata-se que esse ganho é de menos 20 dB por década. Então já temos 3 pontos que permitem definir a curva de ganho. Primeiro, o ponto 1 sobre CR. Segundo, o ponto 10 sobre CR. E terceiro, também um ganho muito baixo, tendendo a zero para frequências muito baixas. Temos aqui então o comportamento da curva de ganho. Verifica-se que nas frequências muito baixas o ganho é nulo e esse valor se mantém até que se chegue à frequência do polo correspondente a 1 sobre RC. Depois disso, constata-se uma década acima que esse ganho é de menos 20 dB. Logo, verifica-se por meio dessa curva que a presença do polo provoca uma alteração na taxa de decrescimento da curva, que passa a ser de menos 20 dB por década. Esse comportamento pode ser estendido naturalmente a qualquer tipo de sistema. Agora vamos analisar o comportamento da curva de fase, considerando 3 valores da frequência ômega, começando por 0,1 dividido por RC, ou seja, uma década abaixo da frequência do polo, que nos dá um ângulo de fase de aproximadamente 0 grau. 10 dividido por RC, ou seja, uma década acima da frequência do polo, o que nos dá um ângulo de fase de menos 90 graus. E 1 sobre RC, que justamente é a frequência do polo, correspondente a um ângulo de fase de 45 graus. Dessa forma, constata-se que para baixas frequências o ângulo de fase é constante em 0 grau. A partir de 0,1 RC, esse ângulo começa a decrescer até que se chega a um valor de 1 sobre RC, para o qual o ângulo é de menos 45 graus. Depois, esse ângulo assume o valor de menos 90 graus, uma década acima, em 10 sobre RC. Constata-se, então, que a presença do polo provoca uma alteração na curva de fase, que se torna defasada de menos 45 graus uma década acima e uma década abaixo da frequência do polo, resultando então na defasagem total de menos 90 graus a partir de uma frequência igual a 10 sobre RC. E de modo geral, pode-se inferir que o polo causa uma alteração na curva de ganho com um decrescimento de menos 20 decibéis por década, ao passo que o zero provocará também uma alteração na transição da curva de ganho, mas com um crescimento do ganho a uma taxa de mais 20 dB por década. Em termos da curva de fase, o polo causará uma transição de menos 45 graus por década e o zero provocará uma transição de mais 45 graus por década a partir da frequência de transição. Consideremos agora uma função de transferência que apresenta um polinômio no numerador e um polinômio do denominador, sendo que é bastante fácil encontrar as frequências do zero e do polo, representadas pelas expressões mostradas no slide. Assim, adotando-se valores numéricos para a frequência do polo e do zero, podemos fazer algumas análises no intuito de definir as curvas de ganho de fase. Vamos começando então pela curva de ganho para uma frequência igual a zero, substituindo-se então zero na expressão mostrada inicialmente no slide, constata-se que o ganho em baixas frequências é de 26 decibéis. Esse ganho de 26 decibéis permanece constante até que se chegue à frequência do polo, aproximadamente 6 Hz, como foi definido anteriormente. Uma década acima, ou seja, em 10 vezes a frequência do polo,
constata-se que esse ganho é igual ao ganho inicial de 26, subtraído de 20 dB, correspondendo então a um ganho de 6 decibéis por década. Essa curva continua decrescendo até que se chegue à frequência do zero. E a partir daí, menos 20 dB por década. Com a defasagem provocada pelo zero, associada a mais 20 dB por década, passa-se então a ter um ganho constante a partir da frequência do zero da planta. E abaixo tem-se o mesmo comportamento que se reflete em termos da curva de fase, mantendo-se a premissa apresentada anteriormente, que o polo provoca uma alteração de menos 45 graus por década e o zero provoca uma alteração de mais 45 graus por década. Temos aqui um diagrama de blocos bastante simples, que foi apresentado anteriormente também, composto pela planta G, o ganho H, a entrada I, a saída O e o ganho epsilon. A equação característica do sistema é 1 mais GH igual a zero e sabe-se que se o sistema for instável, ele tenderá a infinito quando for excitado. Então, para que isso aconteça, o termo do denominador da função de transferência de malha fechada tem que ser igual a zero e assim G vezes H torna-se igual a 1. Aplicando-se então a definição de ganho aos dois lados dessa igualdade, constata-se então que para que o sistema seja instável, 20 log do módulo do produto de G vezes H tem que ser igual a zero, resultando então em um ângulo de fase de menos 180 graus. Então, deve-se ressaltar que a análise da estabilidade está relacionada ao produto de GH, que corresponde à função de transferência de laço aberto, e não à função de transferência de malha fechada total do sistema. Sabemos que pelo critério de estabilidade de Roof, para que o sistema seja estável, basta que os seus polos estejam localizados no semiplano esquerdo do plano complexo. Ou ainda, o sistema pode ser considerado estável se na frequência que o ângulo for 0 graus, esse ângulo de fase for maior que menos 180 graus. Então, a análise que se segue está relacionada também à margem de fase do sistema. E para frequências maiores que aquela na qual o ganho se anula, pode-se ter ângulos de fase menores que menos 180 graus, sem que haja a perda de estabilidade do sistema. Tem-se aqui então o exemplo de uma curva de ganho e uma curva de fase. Esse sistema possui dois polos, constata-se então que há uma mudança na taxa de inclinação da curva a partir da frequência de um dado polo. Então começa uma curva constante até FP1, quando então a curva decresce a menos de 20 dB por década, e a partir de FP2 ela passa a decrescer a uma taxa de menos 40 dB por década. Fc representa a frequência de cruzamento de ganho unitário e, dessa forma, a margem de fase será a diferença entre 180 graus e o ângulo φ, que justamente corresponde àquele ângulo assumido pelo sistema na frequência de cruzamento. Em outras palavras, basta que a margem de fase seja positiva para que o sistema seja estável. Porém, quanto menor for essa margem de fase, mais susceptível ao surgimento de sobressinal e oscilação o sistema estará. Então, de forma geral, para o estudo de fontes chaveadas e conversores estáticos, é razoável manter a margem de fase como sendo positiva no limite entre 45 graus e 90 graus. E uma forma simples de tratar do projeto do controlador consiste em considerar que, em torno da frequência de cruzamento,
o sistema compensado deve se comportar com uma característica próxima da de um sistema de primeira ordem, que é inerentemente estável e apresenta uma taxa de decrescimento da curva de ganho de menos 20 decibéis por década. Para que um conversor estático seja considerado um sistema estável com baixo erro de regime permanente, deve-se considerar que o ganho em baixas frequências, próximas a zero, deve ser o mais alto possível. Além disso, para garantir que esse erro de regime permanente seja nulo quando houver perturbações aplicadas ao sistema, deve-se considerar a presença num polo da origem do plano complexo, que pode ser conseguido por meio de um projeto de um controlador que tenha a característica integral. Sem essa característica integral, quando se aplica um degrau de carga, a tensão de saída pode se tornar maior ou menor do que aquele valor presumido em projeto. Além disso, outro parâmetro que tem impacto direto na resposta dinâmica do sistema é a frequência de cruzamento de ganho unitário. Quanto maior for essa frequência, mais rápida será a resposta do sistema. Pelo teorema da amostragem, pode-se demonstrar que essa frequência de cruzamento não pode ser maior do que 1/4 da frequência de comutação do conversor. Senão, ele não pode ser mais tratado como um sistema contínuo. Então, como premissa de projeto da frequência de cruzamento do sistema compensado, deve-se considerar que essa frequência seja menor ou igual a 1/4 da frequência de comutação. Deve-se ressaltar ainda que nem todo projeto permite adotar uma frequência de cruzamento de ganho unitário igual a 1/4 da frequência de comutação. Então, isso dependerá estritamente do ponto de operação do conversor para o qual o controlador está sendo sintonizado. Agora vamos analisar a representação de um conversor estático isolado, adotando como exemplo o conversor forward em modo de condução contínua. Analisando o circuito, tem-se que VI é a tensão de entrada, VST é a tensão no enrolamento secundário do transformador de alta frequência, V2 é a tensão no ponto comum dos dois catodos que estão no secundário do transformador e Vout é a tensão de saída. Pode-se demonstrar que a tensão média V2 é igual ao produto da tensão no secundário do transformador e a razão cíclica, resultando no produto entre a relação de espiras, a razão cíclica e a tensão de entrada. Além disso, a razão cíclica é definida pela comparação entre um sinal de controle Vs e uma forma de onda dente de serra de frequência fixa, sendo que quanto maior Vc, maior a razão cíclica. E no caso da portadora dente de serra, Vs é a amplitude da onda. Então, por meio da análise dessas formas de onda utilizando semelhança de triângulos, constata-se que a razão cíclica é a relação entre o período de condução e o período de comutação, ou a relação entre a tensão de controle e a tensão de pico da dente de serra. Substituindo-se essa expressão na expressão da tensão média V2, encontra-se uma nova representação e assim pode-se isolar do lado esquerdo da equação a tensão média V2 dividido pela tensão de controle e, desse modo, obtendo-se o resultado correspondente à relação entre a tensão de entrada e a tensão de pico da dente de serra multiplicado pela relação de espiras do transformador. Várias topologias de conversores estáticos empregam um filtro passa baixa do tipo LC na saída, conectado à carga, como é o caso dos conversores forward e buck. Esse circuito representa um sistema de segunda ordem, que pode ser representado no domínio da frequência, usando-se a análise do circuito
por meio da transformada de Laplace. Assim, observando-se o circuito do conversor forward, constata-se que é possível representar a função de transferência Vout dividido por V2 médio no domínio da frequência, obtendo-se uma função de segunda ordem, sendo que aparece apenas um polinômio no denominador da função, ou seja, haverá apenas a existência de polos. Além disso, a frequência natural de ressonância do filtro é igual a 1 dividido por raiz de LC, sendo esse valor a frequência medida em radianos por segundo, ou seja, a frequência angular. Substituindo-se essa expressão na função de transferência do filtro, obtém-se uma representação em termos de S igual a Jω no domínio da frequência. Agora vamos calcular o ganho em decibéis, aplicando a definição de ganho aos dois lados da expressão da função de transferência, resultando então na expressão mostrada no slide. Novamente, vamos adotar os limites extremos da frequência para tentar obter a função de transferência representada em termos do ganho, ou seja, primeiramente para ômega igual a zero, tem-se que o ganho será nulo. Para ômega tendendo a infinito, tem-se que o ganho é igual a menos 40 logaritmo de ômega dividido por ômega zero, sendo que ômega zero é a frequência natural do filtro. Considerando-se que ômega sobre ômega zero seja igual a unidade, o ganho então será zero. E, além disso, para uma década acima, ou seja, ômega sobre ômega zero igual a 10, o ganho é de menos 40 dB. Então, o que se constata é que o ganho varia de 0 para menos 40 dB, o que está associado à presença de dois polos, ou seja, cada um desses polos provoca uma mudança na taxa de inclinação da curva de ganho de menos 20 dB por década, sendo que esses dois valores somados resultam no desvio de menos 40 dB por década. Pode-se representar a função de transferência completa do conversor considerando um produto de duas funções de transferência associadas a dois estágios em cascata. Primeiro, a função de transferência do filtro, Vout sobre V2 médio, que foi determinada anteriormente, e o segundo, a função de transferência V2 médio em relação à tensão de controle VC. Deve-se ressaltar que essa tensão de controle está relacionada à razão cíclica, que representa a condução do interruptor controlado. Logo, multiplicando-se essas duas funções de transferência, consegue-se uma representação em termos da função de transferência que relaciona a tensão de saída Vout em relação à tensão de controle Vs. Então, multiplicando-se as duas expressões que foram previamente apresentadas, tem-se a expressão mostrada na parte inferior do slide, a qual também conterá dois polos, como foi anteriormente mostrado para o caso do filtro de saída. Plotando-se então a função de transferência para valores quaisquer, consegue-se obter uma representação genérica em que se constata que existem dois polos complexos numa mesma frequência. Verifica-se então pela curva de ganho que o ganho é constante de uma baixa frequência até a frequência em que ocorrem os polos complexos. E a partir daí tem-se uma taxa de decrescimento da curva de menos 40 decibéis por década. Agora, considerando a representação do conversor, incorporando a presença de um elemento parasita, a saber, a resistência série do capacitor do filtro de saída, pode-se obter uma função de transferência Vout sobre V2 médio, que agora apresenta não apenas os dois polos, mas também um zero, que é provocado pela incorporação da resistência série no modelo. Então, esse é um aspecto de suma importância, porque esse zero
pode afetar a sintonia do controlador utilizado e, consequentemente, a estabilidade do sistema. Essa resistência série é de particular interesse no caso do uso de capacitores eletrolíticos que apresentam valores de resistência parasita muito maiores do que os capacitores de filtro. Então, realizando a multiplicação das funções de transferência dos dois estágios em cascata, obtém-se a representação mostrada na expressão inferior do slide, que para o conversor, assim como para o filtro, contém um zero em uma dada frequência e dois polos complexos numa mesma frequência. Agora, plotando-se a função de transferência no conversor forward em termos da curva de ganho, constata-se uma mudança em relação à situação anterior em que a resistência série não era considerada, sendo que isso também era esperado. Então, na baixa frequência até a frequência do polo, tem-se um ganho constante. A partir daí, a curva apresenta uma taxa de decrescimento de menos 40 dB por década. E a partir da frequência do zero, que normalmente é muito maior que a frequência dos polos, tem-se uma taxa de decrescimento de menos 20 dB por década, porque menos 40 dB por década somados aos mais 20 dB por década devidos ao zero, provoca uma mudança novamente na taxa de inclinação da curva. Vamos analisar agora um conversor flyback no modo de condição descontínua e, para determinar sua respectiva função de transferência, partiremos do princípio do balanço de potência, analisando os dois lados do indutor acoplado ou do transformador, entre aspas. Então, do lado primário, tem-se que a potência média é igual ao produto entre a tensão de entrada e a corrente média de entrada, que pode ser calculada por essa expressão, demonstrada facilmente a partir da análise do circuito. Por outro lado, a potência do lado secundário é o produto entre a resistência de carga, R2, e a corrente média I2, que é a corrente que flui pelo secundário. Então, igualando-se as duas expressões, é possível representar a corrente média I2 em função de parâmetros do circuito, a saber, a tensão de entrada, a razão cíclica, indutância, resistência de carga e também a frequência de comutação. Analisando o lado secundário do conversor forward, pode-se entendê-lo como sendo uma fonte de corrente fornecendo corrente para o estágio de saída, composto pelo capacitor de filtro em paralelo com a carga. Isso naturalmente leva a uma equação diferencial, ou seja, corrente I2 é igual a corrente no capacitor mais a corrente no resistor. A corrente I2 média foi determinada no slide anterior e assim pode-se dividir os dois lados da expressão pela capacitância. Além disso, a razão cíclica é a relação entre a tensão de controle e o valor de pico da tensão dente de serra e pode-se substituir o parâmetro A pela relação mostrada no slide. Logo, a equação diferencial que representa o circuito passa a ser representada de uma forma simplificada e, aplicando-se a transformada de Laplace, tem-se uma representação no domínio da frequência. Então, passa a surgir na equação a tensão de saída, Vout, e a tensão de controle, Vs, ambas representadas no domínio da frequência em função do parâmetro S igual a Jω. Pode-se então manipular a expressão anteriormente deduzida a partir da equação diferencial no intuito de obter a relação da tensão de saída e a tensão de controle, que naturalmente é a função de transferência que permite controlar a tensão de saída frente a variações da razão cíclica.
disso, substituindo-se o parâmetro a na expressão, consegue-se obter a representação da função de transferência do conversor flyback em modo de condução descontínua, constatando-se que existe apenas uma raiz no polinômio do denominador, ou seja, este é um sistema de primeira ordem que é inerentemente estável. Realizando-se a análise do mesmo circuito anteriormente mostrado, mas incorporando a resistência série do capacitor, constata-se que surge o polinômio no numerador da função de transferência, ou seja, essa resistência série causa o surgimento de um zero, assim como no caso do conversor forward. Pode-se plotar a curva para valores quaisquer de componentes e ponto de operação do conversor forward, obtendo-se uma representação genérica da curva de ganho, em que o ganho é constante e elevado para baixas frequências até a frequência do polo, e a partir daí a curva de ganho passa a ter uma taxa de decrescimento de menos 20 dB por década. Isso ocorre até que se atinja a frequência do zero, quando então menos 20 dB por década, somado a uma mudança de mais 20 dB por década provocada pelo zero, tem-se que o ganho novamente permanece constante a partir da frequência Fz. Como foi anteriormente mencionado, é critério necessário e suficiente que, para que o sistema seja estável, basta que seus polos estejam contidos no semiplano esquerdo do plano complexo, conforme define o critério de estabilidade de Roth. Porém, a forma da resposta dinâmica do sistema em malha fechada dependerá da escolha e da sintonia adequada do controlador. Nesse ponto, estudaremos algumas topologias simples de controladores, começando pela estrutura de um polo. Constata-se que essa topologia possui apenas um polo situado em uma frequência que pode ser ajustada de acordo com a escolha dos valores de RF e CF, ao passo que o ganho do controlador pode ser ajustado pela relação entre RF e RI. Porém, deve-se ressaltar que esse controlador não é capaz de garantir o erro de regime permanente nulo, uma vez que não possui um polo na origem do plano complexo. Esse tipo de topologia, apresentando um único polo, é recomendado para topologias cujo filtro de saída também apresente um único polo, porém, apresenta apenas a ação proporcional e não integral, o que leva ao anteriormente citado erro de regime permanente. Além disso, o uso da resistência RF se justifica na prática para compensar tensão de offset associada ao amplificador operacional e, em termos de simulação, não é necessário empregá-lo. Já esse circuito representa a topologia de um controlador de dois polos, que também possui dois zeros de acordo com a função de transferência mostrada no slide, que pode ser deduzida pela análise do circuito no domínio da frequência. Constata-se que um dos polos está localizado na origem do plano complexo, então isso leva a um erro de regime permanente baixo, ao passo que o outro polo pode ser definido por meio da escolha dos componentes do circuito. O mesmo se aplica aos dois zeros associados às raízes do polinômio do numerador da função de transferência. Tem-se aqui as expressões que permitem definir as frequências angulares e, consequentemente, as frequências em Hertz dos dois polos e dos dois zeros. Um dos polos, estando na origem, possui frequência zero. O outro
polo depende de 3 componentes e, de forma semelhante, pode-se ajustar, de acordo com a necessidade, a posição do zero por meio da escolha dos componentes do circuito. Essa topologia de 2 polos e 2 zeros, então, é recomendada para sistemas de segunda ordem, como é o caso do conversor forward em modo de condição contínua e também os outros conversores isolados, derivados do conversor buck, como meia ponte, ponte completa e push-pull. Em qualquer caso que se empregue esse tipo de controlador, o erro de regime permanente será nulo, sobretudo quando houver uma perturbação no sistema associada, por exemplo, a um degrau de carga. Normalmente, os 2 zeros do controlador são alocados em uma mesma frequência. O primeiro polo é alocado naturalmente na origem do plano complexo, visando reduzir o erro de regime permanente o máximo possível, e o segundo polo, cuja frequência pode ser escolhida, normalmente é alocado próximo à frequência associada ao zero criado pela resistência série do capacitor de filtro de saída. O projeto de um conversor em malha fechada normalmente segue um roteiro bastante simples, que envolve uma série de passos, sendo que aqui apresentamos o exemplo de projeto de um conversor forward. Primeiramente, deve-se traçar o diagrama de Bode de ganho e fase da função de transferência que relaciona a tensão de saída e a tensão de controle, foi mostrada anteriormente a partir da análise do circuito do conversor. Escolhe-se o tipo de controlador a ser empregado no projeto. Deve-se ressaltar que a escolha deve priorizar um controlador que apresente um polo na origem do plano complexo, e dessa forma nós podemos empregar o controlador anteriormente mostrado de 2 polos. A frequência de cruzamento de ganho unitário, para a qual a função G vezes H deve ser escolhida, lembrando que essa frequência é menor ou igual a 1/4 da frequência de comutação. Não necessariamente essa frequência será sempre igual a 1/4. Calcula-se o ganho de H de S na frequência de cruzamento escolhida. Alocam-se os 2 zeros de H de S, que é o controlador, na frequência natural do filtro, frequência de ressonância. Depois, o primeiro polo estará normalmente vinculado à origem do plano complexo, e o segundo polo pode ser alocado na posição desejada, dependendo da escolha dos componentes. Tipicamente, pode-se adotar uma frequência 5 vezes maior que a frequência de ressonância do filtro. Calculam-se depois os ganhos H1 e H2, sendo que esse procedimento será explicado na sequência, e depois determinam-se os capacitores e resistores associados ao controlador. Observando-se então o diagrama de Bode da planta G de S e do controlador H de S, constata-se que tem-se aqui o exemplo de projeto de um conversor forward em modo de condição contínua, conversor de 60 volts para 12 volts, operando a 40 kHz, com a carga variando amplamente de 2 amperes a 10 amperes. O transformador emprega a relação de espelhos unitária e a forma de onda dente de serra possui amplitude 5 volts de pico a pico. Esse exemplo serve
para mostrar como é possível projetar o sistema de controle, embora o mesmo procedimento possa ser aplicado a qualquer ponto de operação para qualquer valor de relação de espiras. Começa-se então definindo o ganho de baixa frequência, que é de 21,6 decibéis. Calcula-se também a frequência natural do filtro e também a frequência do zero associada à função de transferência da planta. Então, é possível obter o diagrama mostrado no slide. Como se trata de um conversor de segunda ordem, escolhe-se a topologia de dois polos, que também apresenta dois zeros, sendo que a frequência desses polos de zeros vai ser definida na sequência. A frequência de cruzamento tem que ser menor ou igual a 1/4 da frequência de comutação. Nesse caso, a frequência de comutação é 40 kHz. E a máxima frequência de cruzamento que pode ser obtida é de 10 kHz. Lembrando que pode-se projetar o conversor para um valor menor da frequência de cruzamento. Porém, deve-se ressaltar que a resposta dinâmica será mais lenta. Em alguns casos, é obrigatória a utilização de uma frequência menor do que 1/4, porque caso contrário o sistema não será factível. Determina-se ainda o ganho de HDS, ou seja, do controlador na frequência de corte, substituindo-se a frequência de 10 kHz na expressão de G de S. Os dois zeros são colocados na frequência natural do filtro, ou seja, a frequência de ressonância determinada no slide anterior. O primeiro polo está naturalmente na origem e o segundo polo é destinado a compensar o zero associado à resistência série. Então, poderia-se utilizar o cancelamento de polos e zeros, colocando o polo exatamente na mesma frequência do zero da RSE, porém, para garantir que pequenas variações da resistência série não levem à perda de sintonia do controlador, é razoável assumir que essa frequência seja de 5 vezes a frequência natural do filtro. Calculam-se então os ganhos H1 e H2, que permitem calcular também os parâmetros A1 e A2, de acordo com as expressões mostradas em slides anteriores. Agora, deve-se calcular os valores dos resistores e dos capacitores, empregando essas expressões que estão associadas à função de transferência do compensador. Aplicando-se, então, os critérios de alocação de polos e zeros anteriormente mencionados, é possível determinar os valores de resistências e capacitâncias para o circuito. E deve-se ressaltar que, na prática, deve-se empregar o valor mais próximo possível daquele comercialmente disponível. Ou seja, haverá uma pequena diferença entre o projeto e a sua execução em bancada. Porém, isso não deverá levar a uma perda de sintonia do controlador. Uma questão importante a ser ressaltada é que, nesse projeto, considera-se que o ganho da amostra de tensão é unitário. Se houver uma tensão de saída muito alta, que não possa ser utilizada diretamente pelo circuito de controle, que é a base de amplificadores operacionais, deve-se empregar um divisor resistivo e esse ganho deve ser levado em consideração no projeto do circuito de controle. Então, deve-se descontar esse ganho associado à função de transferência. Do contrário, a curva não cruzará na frequência desejada e escolhida no projeto. O que validará o projeto, essencialmente, é o fato da função de transferência de malha aberta apresentar um ganho nulo na frequência de cruzamento de ganho unitário.